Nesse vídeo eu quero te mostrar 6 mitos em adesão e para isso eu vou me basear nesse artigo escrito por 4 autores, dentre eles o Alessandro Loguesso e a sua esposa Alessandra Reis, ambos professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. São 2 dos maiores pesquisadores do Brasil. Veja só, nós estamos cercados de mitos por todas as partes. E o que é um mito? Mito é um termo amplo que pode significar uma enormidade de coisas, desde mitologia grega, mitos religiosos e até coisas mais simples, como por exemplo, talvez você já tenha escutado da sua avó que comer manga e tomar leite faz mal para a saúde. Mas para o que interessa aqui, que são mitos em adesão, vamos definir um mito como sendo uma alegação, uma crença que tenta explicar alguma coisa, mas que carece de provas concretas. Na odontologia é muito comum surgirem mitos da seguinte forma: existe um estudo laboratorial que confirma uma determinada hipótese e a partir disso é feita uma recomendação de um protocolo clínico. Vou te dar um exemplo. Durante muito tempo houve um entendimento de que alimentos com corantes, bebidas e outros alimentos contendo corantes poderiam prejudicar negativamente o resultado do clareamento. Então, os pacientes que eram submetidos a clareamento precisavam se submeter a uma dieta branca. E havia muitos trabalhos de laboratório que confirmavam essa ideia de que os corantes poderiam prejudicar o resultado do clareamento. Perceba que não basta ter uma plausibilidade biológica. O que é uma coisa plausível? É que faz muito sentido, que tem muita lógica. Mas não adianta só isso. Uma pergunta clínica deve ser respondida por trabalhos clínicos. E mesmo assim existem muitos estudos clínicos que são ruins, com metodologias falhas e que possuem diversos vieses que afastam as conclusões desse estudo do que de fato é a realidade. Veja só, uma variável, o uso do corante durante o clareamento, que foi testado em laboratório, mas não clinicamente. E nesse caso e em muitos outros não existe uma relação direta, como muitas pessoas acreditam, de um resultado de laboratório e um resultado clínico. Isso não quer dizer que os estudos laboratoriais não sejam importantes. Não, eles são muito importantes. Eles servem basicamente para nos entregar as melhores variáveis que deverão ser testadas clinicamente. A gente não pode sair testando tudo quanto é protocolo, material e técnica nos pacientes, porque isso gera muito custo, isso envolve questões éticas de pesquisa, mas a partir de estudos laboratoriais nós conseguimos pensar as variáveis mais importantes que deverão aí sim ser testadas clinicamente. O problema é que muitos professores, muitos palestrantes, pessoas renomadas se usam de achados laboratoriais para fazer recomendações de protocolos e de materiais que são utilizados na clínica. Isso vai totalmente contra uma prática baseada em evidências e daí surgem diversos mitos. E como que nós derrubamos, questionamos esses mitos? Assumindo uma postura cética, que é a postura correta do ponto de vista científico, e vamos atrás das melhores evidências que possam comprovar ou refutar uma determinada alegação. Vamos então agora aos mitos citados pelo artigo. Mito número 1. Os adesivos de condicionamento total deveriam ser aplicados de acordo com o protocolo de adesão úmida. Como você deve saber, durante a maior parte da história da odontologia adesiva, o uso de adesivos de condicionamento total sempre implicou na premissa de que você deve, após a lavagem do ácido fosfórico, manter a dentina úmida para que o adesivo seja aplicado. Porque se você tiver uma dentina seca, você vai promover um colabamento das fibras colágenas e isso vai interferir na penetração do adesivo. Daí vem o nome técnica úmida. Esse é um belo exemplo de um protocolo clínico que se tornou amplamente difundido com base em achados laboratoriais. Existem de fato trabalhos mostrando que a resistência adesiva à dentina diminui quando a adesão é feita sobre a dentina seca, mas resistência adesiva não é um achado, não é um desfecho clínico. O desfecho clínico principal é se essas torações duraram mais tempo, tiveram maior longevidade seguindo um protocolo A ou um protocolo B. Outros desfechos clínicos também são muito importantes, se houve menos sensibilidade pós-operatória, menos fratura, menos cárie secundária, mas nada disso é testado em laboratório. Não são os valores de resistência adesiva que vão predizer esses desfechos. E somente os ensaios clínicos randomizados, que são os tipos de estudo que servem para responder perguntas clínicas, é que deveriam ser utilizados para fazer uma determinada alegação ou não. Por exemplo, se a dentina úmida é um pré-requisito para adesão. E os poucos ensaios clínicos randomizados que avaliaram longevidade de restaurações baseado num protocolo adesivo sobre dentina úmida e seca não conseguiram mostrar diferenças significativas de um protocolo em relação ao outro. Isso não quer dizer que você vai ressecar a dentina, tem que tomar cuidado com a interpretação do que a gente lê. No final das contas, foque no seguinte: seque a dentina sem exagerar.
Eu fico com muito receio do dentista, principalmente o que está iniciando, ouvir de um professor que a dentina tem que se manter úmida e ele deixa uma quantidade de água exagerada dentro da cavidade, vai competir com o adesivo, vai ter uma chance muito maior de falhar a restauração do que se você secar a dentina, lembrando, sem ressecar, tá? Talvez o ponto mais importante aqui da qualidade adesiva, isso já foi mostrado inclusive por alguns trabalhos, é o fato de você aplicar o adesivo de forma vigorosa, imprimindo uma certa pressão sobre a superfície da dentina. Talvez isso seja mais importante do que o grau de umidade da dentina antes de utilizar o adesivo. Mito número 2. A clorexidina deve ser aplicada para aumentar a longevidade da restauração. Quando nós condicionamos a dentina com ácido fosfórico, e isso logicamente se aplica somente para os adesivos de condicionamento total, ocorre uma ativação de enzimas. São alguns grupos de enzimas, por exemplo, as metaloproteinases. Essas enzimas têm uma participação na degradação do colágeno. Ora, então é fácil entender, é muito plausível, de um ponto de vista biológico, que a ativação de metaloproteinases tem o potencial, pode causar uma diminuição da adesão. E, de fato, existem estudos laboratoriais mostrando que você reduz a degradação da camada híbrida, você mantém por mais tempo os valores de resistência adesiva quando você aplica clorexidina na dentina após o condicionamento ácido e antes da aplicação do adesivo. Acontece que quando nós vamos para os estudos clínicos, não há uma correspondência dessa manutenção da camada híbrida com o que realmente importa, que seria a longevidade da restauração. Sem estudos de qualidade que comprovem a vantagem de usar a clorexidina em termos de longevidade de restauração, nós deveríamos ficar com a hipótese nula de que não faz diferença utilizar ou não a clorexidina. Mito número 3. O isolamento absoluto do campo operatório é essencial para restaurações mais duradouras. Antes de falar sobre esse mito, eu quero deixar claro que eu, pessoalmente, sou um grande defensor do isolamento absoluto. Eu tenho, inclusive, uma certa dificuldade de executar procedimento adesivo sem isolamento. Eu já acostumei, é assim que eu faço. A grande maioria dos meus casos são feitos com isolamento, com dique de borracha. Agora, o que eu não posso falar aqui, por gostar da técnica ou por ensinar a técnica, ou eventualmente ter um curso de isolamento, é eu dizer que as restaurações vão durar mais tempo se você fizer o isolamento absoluto. Eu só posso fazer uma alegação dessa se existirem de fato evidências robustas que comprovem essa ideia. E existem inúmeros benefícios de realizar o isolamento absoluto, isso aí não tem discussão. Você diminui muito o risco de contaminação, diminui o risco do paciente aspirar alguma coisa indevida, consegue-se uma visualização muito melhor do procedimento pelo contraste do dente com o lençol de borracha, mas eu digo até, infelizmente, não se pode afirmar com base na literatura atual que você precisa de fazer isolamento absoluto para ter restaurações que duram mais tempo. De novo, por mais plausível que seja do ponto de vista biológico, existem estudos clínicos que não conseguiram comprovar que o isolamento absoluto é um pré-requisito para a obtenção de restaurações mais longevas. Mito número 4. O OptiBond FL e o Clearfield EC Bond são adesivos padrões ouro. Historicamente, esses dois adesivos, que são respectivamente das categorias de convencionais de 3 passos e autocondicionantes de 2 passos, foram tidos como adesivos padrões ouro, ou seja, que são melhores, superiores aos seus concorrentes, aos seus similares. Padrão ouro é isso, é uma técnica, um produto que se mostra superior. Essa crença vem principalmente de alguns trabalhos publicados no início da década de 2010 e que avaliaram esses dois adesivos em termos de resistência adesiva com outros tipos de materiais. Mas, de novo, valores de resistência adesiva são achados laboratoriais que não podem ser extrapolados para a qualidade do material em termos de desfecho clínico, que seria se a restauração dura mais, se tem menos cárie secundária, menos fratura e assim por diante. E assim como eu falei do mito anterior sobre isolamento absoluto, e eu disse que eu uso de forma rotineira, aqui, de novo, o adesivo que eu mais utilizo é o OptiBond FL. Eu tenho as minhas razões para utilizá-lo, mas eu não posso ser desonesto intelectualmente e dizer que é um adesivo padrão ouro e se você quiser ter restaurações que duram mais tempo, você deveria utilizar esse adesivo. E por falar em OptiBond FL, tem um vídeo aqui no canal mostrando como utilizá-lo da forma correta. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para você assistir mais tarde. E aproveito também para te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque aqui a gente está sempre falando de assuntos interessantes relacionados à odontologia adesiva. Uma revisão sistemática composta somente por ensaios clínicos randomizados que foi publicado em 2021, não conseguiu mostrar a superioridade clínica nem do OptiBond FL, nem do Clearfield EC Bond sobre outros adesivos, sobre outras marcas comerciais. Esses dois adesivos são excelentes, são muito confiáveis, têm um longo histórico já, estão no mercado há muitas décadas, mas eles não podem ser colocados na prateleira de cima, considerados adesivos padrão ouro, baseado no que nós temos da literatura atual.
Mito número 5. A asperização da dentina esclerótica pode aumentar a longevidade da restauração. A adesão sobre a dentina esclerótica sempre foi considerada um desafio. Os túbulos dentinários desse tipo de dentina, eles estão totalmente ou parcialmente obliterados, e isso dificulta a ação do ácido fosfórico e, consequentemente, a infiltração dos monômeros resinosos do adesivo. Então, realmente, a resistência adesiva nesse tipo de dentina tende a ser menor. Então, é muito plausível que remover a camada superficial hipermineralizada da dentina esclerótica melhoraria a adesão. E essa lógica foi reforçada por estudos laboratoriais. Um ensaio clínico publicado em 2018 não mostrou diferença de taxa de retenção de restaurações, removendo-se ou não a dentina esclerótica. Mito número 6. A performance clínica de um adesivo pode ser prevista pela estratégia adesiva e número de passos. Mais um mito baseado em plausibilidade biológica, mas sem comprovação clínica. As duas estratégias adesivas possíveis são de condicionamento total ou autocondicionante. A de condicionamento total implica que a dentina será condicionada com ácido fosfórico, e isso gera um problema que é inerente à técnica. Existe sempre uma faixa de dentina que foi desmineralizada pelo ácido, mas que não recebeu, o adesivo não conseguiu infiltrar nessa região. Ela fica ali na subsuperfície da camada híbrida, ou seja, é uma região basicamente composta por colágeno exposto, e isso é um problema, porque pode funcionar como um gatilho no processo de degradação da camada híbrida. Por outro lado, a estratégia autocondicionante, por não utilizar o ácido fosfórico na dentina, não gera esse problema da diferença entre o que foi condicionado e o que foi infiltrado. O primer do sistema autocondicionante, ao mesmo tempo que ele condiciona a dentina, ele já infiltra os monômeros resinosos. Isso leva a crer, por parte de alguns autores, que os sistemas adesivos autocondicionantes são menos suscetíveis à degradação hidrolítica e, portanto, produziriam restaurações mais longevas. Mais uma vez, uma constatação feita em laboratório sendo utilizada para uma recomendação de um protocolo clínico. Sem evidência clínica, as alegações não passam de especulações que são válidas, mas que devem ser testadas clinicamente. E temos trabalhos nesse sentido, um de 2012 e um de 2021, que não mostraram superioridade de uma estratégia adesiva em relação à outra. É isso aí, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, ao menos para expandir um pouco a sua consciência sobre a necessidade de termos um olhar crítico, um olhar cético para as evidências que nos são apresentadas. Um abraço, eu te vejo no próximo vídeo.